Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior, como você já sabe. Aqui nesse canal a gente acredita que todo aquele que se envolve com a vida cristã, ele precisa ter uma vida cristã muito mais enriquecida. E como a gente enriquece a nossa vida cristã? Através da boa teologia, através de um bom conteúdo bíblico, e esse é o intuito desse canal. E pessoal, o tema de hoje é Assuma o personagem. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então, pessoal, bora pro vídeo. Então, pessoal, eu sei que quando a gente fala sobre assumir um personagem, isso tem um tom muito negativo. Geralmente, quando a gente usa o termo assuma um personagem ou assumir um personagem, isso tem um tom o quê? Negativo, né? Tem um tom ruim para as pessoas porque dá a ideia de assumir algo que você não é. Mas Jesus está me fazendo refletir um pouco que todos nós, de determinada forma, precisamos assumir um personagem. E eu tive essa reflexão lendo um texto de Agostinho. Mas antes, eu queria que você pensasse no seguinte, do porquê nós precisamos assumir um personagem. Primeiro, é o seguinte, segundo a Bíblia, existe uma história. A Bíblia é um livro que conta uma história de redenção. Redenção de Deus para a vida de um povo. E se nós não vermos parte dessa história, nós acabamos não refletindo aquilo que Deus nos chamou para ser, do que Deus nos criou para ser. Então, quando eu falo aqui sobre assumir um personagem, o que eu estou querendo dizer, no caso, é para assumirmos um personagem que Deus nos criou para ser. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós vivemos em outras histórias, em outras narrativas, nós acabamos assumindo papéis que não foram feitos para nós. E é por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas sendo desumanizadas, porque estão vivendo em papéis que não foram feitos pelo Criador. O Criador nos deu um papel de filhos amados. Ele nos colocou na história para termos um propósito. E muitas das vezes nós estamos dentro de uma história na qual nós não agimos como filhos de Deus. Nós agimos como escravos, como pessoas que não foram chamadas para aquilo que estão fazendo. Nós agimos como um personagem em outra história. E esse é o ponto aqui. Muitas pessoas estão sendo desumanizadas por maridos, por amigos, por pessoas dentro do seu trabalho, porque não se colocam dentro da narrativa histórica do Criador. O Criador nos disse que somos coroa da sua criação. Nós somos filhos de Deus. Então isso naturalmente, por exemplo, dá a esse personagem que eu estou falando para você e eu assumirmos ele, dá o sentido de que nós somos pessoas importantes. E se somos pessoas importantes para Deus, as pessoas que nós convivemos não podem nos desumanizar e a gente aceitar isso de qualquer maneira. A gente não pode se desumanizar aceitando pessoas, por exemplo, nos agredir, como no caso de uma mulher que é agredida pelo marido e continua dentro daquele personagem, dentro daquela história. E o meu incentivo para você hoje aqui nesse vídeo é assumir o seu papel como personagem da narrativa e da história que Deus está fazendo aqui na Terra. E pense no seguinte, vamos dizer que eu falasse para você assim, cara, eu tenho uma flauta. Mas aí você me pega usando essa flauta para assar marshmallows no fogo, por exemplo. Aí eu chego para você e falo assim, cara, essa flauta não presta para nada, ela não serve, esse instrumento não serve. O que você iria pensar? Bom, esse cara tá maluco, porque ele está usando uma coisa para um fim que ela não foi criado. E esse é o ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Muitas das vezes nós estamos sofrendo e vivendo coisas que nós não deveríamos viver porque nós estamos assumindo um papel que Deus não fez para nós. Então nós estamos nos desumanizando porque nós estamos nos colocando numa posição que não é a posição do Criador para a nossa vida. E é isso que Agostinho, um antigo teólogo da igreja, diz no seu livro Confissões, logo no início. Ele diz assim, ó, criaste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. E nós aprendemos três coisas com essa frase de Agostinho. A primeira coisa é o seguinte, assumir outro papel sempre será prejudicial. Foi isso que Agostinho percebeu na vida dele. Sempre que ele tentou na vida dele assumir um papel, por exemplo, de um canastrão, de uma pessoa que vive a vida sexual de qualquer maneira, ele se prejudicava. Então Agostinho percebeu aqui que Deus nos criou para ele. Enquanto o nosso coração não estivesse descansando em Deus, ou seja, enquanto eu não assumisse o personagem que Deus me criou para ser, eu não experimentaria a paz e a calma e a sensação de propósito que Deus me criou para ter.
Então, a primeira coisa que a gente aprende, como eu disse, é assumir outro papel sempre será prejudicial para a minha vida. Entenda isso. E a segunda lição é: existe um papel de Deus para nós. Agostinho mostra aqui que Deus nos criou para ele. E você, quando você lê a Bíblia, você lê Gênesis, por exemplo, você vê a relação que o homem e Deus tinham antes da queda, você percebe porque o homem foi feito. É por isso que no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus está andando no paraíso e ele não encontra o homem, ele pergunta para o homem: onde estás? Aonde você está agora dentro da nossa relação? Deus sabia onde o homem estava fisicamente, mas Deus agora estava questionando o homem sobre o lugar que ele ocupava dentro da sua relação com Deus. Agora ele estava afastado de Deus. E por que isso aconteceu? Porque o homem desobedeceu. Ele resolveu assumir um papel que não foi criado para ele, que era um papel de ser uma pessoa desobediente às ordens de Deus. Então, se você não assumir o seu papel, o papel que Deus criou para a sua vida, existe um papel para você dentro da história da humanidade. Se você não assumir o seu papel, isso será prejudicial para a sua vida. E a terceira lição é: buscar isso fará a sua vida ter sentido. Você não vai buscar mais sentido em qualquer outra coisa na vida, no sexo, nas drogas, ou em busca do dinheiro, ou da profissão perfeita. Pelo contrário, a partir do momento que você encontrar, ou a partir do momento que você começar a buscar aquele papel que Deus criou para a sua vida, ser esse personagem, o seu coração, assim como Agostinho diz, encontrará descanso. E sabe por que o nosso coração está sempre cansado? Sabe por que a gente está sempre cansado? Porque nós vivemos em busca de alguma coisa. Nós vivemos em busca de uma história. Nós vivemos em busca de uma narrativa para entrar. E às vezes essa narrativa desumaniza a gente. E Deus quer que você assuma um personagem. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se você ficou até aqui, eu peço para você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, envia para outra pessoa. Mas não deixe, pessoal, de se inscrever no canal se você ficou até aqui, porque isso vai ajudar muito a gente a continuar fazendo conteúdo para o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e um abraço.